Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001 no endereço gptotal.com.br e há muito tempo também nas redes sociais, nosso canal de Instagram, nosso canal de Facebook. Você está aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras, hoje uma exceção, uma terça-feira, e também os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Vamos à pauta de hoje, que é mais uma pauta histórica e mais uma vez falando de Emerson Fittipaldi, no dia 6 de outubro de 1974, portanto 50 anos atrás, com quarto lugar na pista de Watkins Glen, Emerson Fittipaldi se sagrava bicampeão mundial de Fórmula 1. E para a gente relembrar essa incrível temporada de 74, uma das melhores, eu considero uma das melhores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1, e trazer um pouco mais sobre a importância desse título, a gente que falou no episódio anterior sobre a importância do título do Emerson na Indy, que completou 35 anos nos últimos tempos aí, eu tenho a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, diretamente da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, meu querido amigo Mário Salustiano, pernambucano, que está em São Paulo, capital. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior paulista. Minha saudação aos dois. E minha primeira pergunta, claro, é ao Mário, porque ele é, entre nós três aqui, a única testemunha desse título de 74. Ele tem mais grandes prêmios que nós, né? E, assim, Mário, como é que foi encarado isso na época? Como é que foi a temporada? Como é que o Brasil estava vendo aquela temporada? Os entusiastas da Fórmula 1 estavam vendo e o desfecho favorável do título de 74 para o Emerson. Boa noite, meu amigo. Olá, Lucas. Olá, João. Olá aos Mário, eu não sei se sou eu, mas o microfone deu uma falhada. Mas está escutando bem. Então, olá, Lucas. Olá, João. Olá, os nossos amigos e amigas aqui que compõem a nossa audiência. Lucas, como você citou, eu tive esse privilégio. Em 1974, eu já acompanhava a Fórmula 1 e assisti à conquista do bicampeonato do Emerson. A respeito do sentimento da época, eu digo a você que 74 trouxe uma consolidação do sentimento do brasileiro em relação à Fórmula 1. Se 1972 foi um marco por ser o primeiro campeonato do Emerson, o primeiro de um brasileiro, mas ainda numa situação em que a televisão estava dando seus primeiros passos na transmissão nacional e internacional. Isso fez com que o brasileiro, em 72, ainda fosse, digamos assim, pouco envolvido. Mas em 74, a televisão já tinha as famosas aberturas, para quem acompanhou na época, da Embratel, sinal agora transmitido para todo o Brasil, não esqueço da vinheta. E foi um ano muito legal. O Emerson voltou a ganhar no GP Brasil, e o GP Brasil, na época, era o segundo do campeonato. Isso trouxe aquela expectativa positiva. Houve, no início da temporada, uma corrida extra-campeonato, a inauguração do Autódromo de Brasília. E Sim, nova bem vitória lembrado. do Emerson Fittipaldi. E isso acabou trazendo não só o envolvimento do brasileiro com a Fórmula 1, como um fato que a gente pode até, numa outra pauta, discutir em maiores detalhes, houve um boom do automobilismo brasileiro. Várias categorias sendo criadas, existia o campeonato de marcas, que atualmente derivou a Stock Car, existia um envolvimento de fábricas, a Volkswagen promovia o campeonato da Super V, e também um campeonato mais amador. Existia a divisão, carros preparados, existia a divisão 1, a divisão 3, que eram carros super especiais,
Mas o foco hoje é a gente falar de Emerson e aquela segunda conquista dele. Puxando de memória, eu procurei nas minhas anotações, nós devemos ter assistido na época cerca de metade dos GPs ao vivo, uma parte dos GPs, até por uma questão de acordos que na época não eram como hoje. Cada autódromo, cada organizador fazia individualmente seus acordos de transmissão com as TVs, e isso era um fator que não permitia a transmissão contínua de todos os GPs. Mas uma coisa que foi legal naquele ano é que o GP da conquista do Emerson em Watkins Glen, Estados Unidos, foi ao vivo. Passou e nós pudemos, na época, assistir e acompanhar a conquista dele. Para mim, como torcedor, foi uma crescente. Só faziam 2 anos que eu acompanhava a Fórmula 1 e aquilo me trouxe um sentimento, até uma questão super legal. Uma das coisas que eu resolvi em 1974, mais ou menos naquela época, foi aprender mecânica, porque eu via os carros daquela época, eles eram muito mais construídos de forma artesanal. O automobilismo, de uma forma geral, era muito mais artesanal. E aí eu comecei a fazer um curso de mecânica em 1974, pensando em também me envolver com o automobilismo de uma forma amadora, mas mexendo em carros. João Carlos Viana, meu boa noite a você. Eu acabei de falar aqui que eu considero essa temporada de 74 uma das melhores da Fórmula 1. Queria saber a tua opinião também. Em que prateleira está a temporada 74 para você? Você que também é um profundo conhecedor da história, das temporadas, enfim. Como é que é 74 no teu critério? Boa noite, Lucas. Boa noite, Mário. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que está nos vendo. É uma temporada bem superestimada, sim, Lucas. Concordo muito com você. Foi uma temporada muito disputada, de muitos protagonistas, muita altos e baixos. A McLaren começou muito forte, vencendo das três primeiras corridas venceu duas, né, sem contar o Grande Prêmio de Brasília, que teve um pomposo nome Grande Prêmio Emílio Gastazzo Médici, tem que lembrar disso, lá em Brasília. Depois a Ferrari veio muito forte, né? O Jacques Scheckter começou a pontuar loucamente, ele pontuou em várias corridas, venceu em Understop, que é um circuito que a Tyrrell andava muito bem. Aí do nada, Ronnie Peterson vence em algumas corridas com o Lotus 72, que é um carro de 1970, já tinha 4 anos, né? A Lotus tentou desenvolver o Lotus 76, não deu certo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Carlos Reutemann venceu algumas corridas, principalmente corridas de alta velocidade. E o Emerson, em muitos momentos, lembra até um pouco o Max Verstappen esse ano, diminuindo os danos. Ele não conseguia, ele estava bem longe de lutar pela vitória, mas chegava em quarto, chegava em quinto, marcava os pontinhos ali, e ele foi administrando muito bem o campeonato muito disputado, de altíssimo nível, né? Foi um ano posterior à aposentadoria de Jack Stewart, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que Jack Stewart era a grande estrela da Fórmula 1 naquele momento, naquele começo da década de 70, era a grande referência, né? Você olha, década de 60, Jim Clark, Grant Hill, aí só surge Jack Stewart, então Jack Stewart era o único nome daquela época, então ele era a grande estrela. Então logo em seguida, tivemos um campeonato muito parelho, entre a Ferrari ressurgindo, né, depois de um ano de 73 horroroso, muito com a chegada do Luca de Montezemolo, né, que a gente vai também falar, Niki Lauda aqui também, foi uma super aposta que deu muito certo para a Ferrari. Então, foi um campeonato de altíssimo nível, de muitas corridas legais, um campeonato muito parelho, muito disputado, ponto a ponto, e foi a primeira vez na história que um campeonato chegou na última corrida com 2 pilotos empatados. O Emerson e o Clay estavam empatados na penúltima corrida, então quem chegasse na frente venceria. Apesar do Emerson ter 3 vitórias, o Clay só tinha 1, então o eventual empate, o Emerson seria o favorecido. Tinha o Jacques Scheckter com suas matemáticas, o Niki Lauda fez um grandíssimo campeonato, o primeiro grande campeonato dele. Então foram muitas coisas acontecendo em 74 e pouca gente lembra, né? Então é interessante que nos 2 títulos do Emerson, o pessoal gosta muito de lembrar de 72, mas 74 foi um campeonato muito difícil. Então, se você analisar a década de 70, foi uma década muito rica para a Fórmula 1.
74 está ali, se não há melhor, com certeza entre as melhores. O pessoal também, muito por causa do filme Rush, lembra de 76, foi a temporada da década. Ok, foi uma temporada muito interessante por todas as nuances que aconteceram, mas 74 também foi muito interessante, inclusive pelas tragédias, né? Tivemos 2 pilotos mortos, né? O Peter Harrison no teste do Grande Prêmio da África do Sul e o Hamilton Collins justamente na última corrida em Watkins Glen. Então, aquela questão 74 resume bem o que foi a década de 70. Muito equilíbrio, grandes pilotos disputando corridas, campeonatos e a tragédia à espreita. Eu acho que para a gente entender o 74, a gente tem que fazer essa contextualização do que mudou de 73 para 74. Você deu a primeira dica, que a primeira grande mudança foi a aposentadoria do Jack Stewart, mas a gente teve outras danças de cadeiras, e justamente aquela do Emerson, que ao final de 73 decidiu não continuar na Lotus. Ele já falou isso várias vezes em vários depoimentos, que ele tinha opções, e até mesmo aqui em entrevista para o GP Total, que ele tinha opções para ele seguir a sua carreira para 1974. Ele fala sobre ter aportado na Brabham, que era do Bernie Eccleston, que era uma equipe que também estava se renovando, porque já era uma nova administração, né? O Jack Brabham já tinha saído, o Ron Tauranak também, que era o sócio e projetista, junto ao Brabham. O Bernie Eccleston já era dono do time, o Gordon Murray já tinha se consolidado como designer do time, a própria Tyrrell, que estava vindo do campeonato do Stewart, e a McLaren, que até então era uma ótima equipe de Can-Am. Eles faziam carros maravilhosos para aquela série que era disputada na América do Norte, os circuitos canadenses e americanos, principalmente com os pilotos Bruce McLaren e Denny Hill, até o Bruce McLaren falecer em 1970, no meio do ano de 70, mas era uma equipe que tinha conquistado algumas vitórias na Fórmula 1 e nenhum título. E é isso que o Emerson escolhe a McLaren para seguir a sua carreira, leva com ele também os patrocínios da Texaco e da Marlboro, e forma aquele pacote que a gente aprendeu a identificar muito facilmente, aquela McLaren Marlboro que duraria até 96, né? Uma coisa que se tornaria um layout que se tornaria icônico na Fórmula 1. Como que o Emerson foi tão acertado? Ele tinha 3 possibilidades e ele conseguiu realmente. Ele conta a respeito do entusiasmo que ele tinha, mas também tem outras questões aí de 73 que a gente pode falar. Mário, você que já estudou bastante a trajetória do George Scheckter, falar como é que foi a composição da equipe Tyrrell, porque afinal de contas eles trocaram os 2 pilotos, o Sever falece ao fim de 73, então tem muita dança de cadeira. Vamos começar falando sobre essas duas aí, questão da migração do Emerson da Lotus para a McLaren, como que se compôs a Lotus, como se compôs a McLaren, e também já pegando aí na esteira a questão do Scheckter, que era um terceiro piloto de McLaren em 73 e acabou se tornando o líder da equipe Tyrrell, mesmo depois de todo aquele drama que ele sofreu em 73. Acho que é uma boa forma da gente começar a contextualizar, né, formar essa temporada tão diversa que foi 74. Isso. Nesse aspecto, inclusive, assim, o João pontuou muito bem a questão de que 74 foi uma temporada muito disputada. Eu pontuo que essa temporada ela trouxe à tona uma questão do Emerson que às vezes não é tão debatida, pelo menos de uma forma mais generalista, a inteligência que o Emerson tinha do ponto de vista de posicionamento. Ele pensou, e aí eu vou especular um pouco, apesar de todas as conversas que a gente sempre teve com ele, eu vou guardar essa pergunta para, numa próxima oportunidade, perguntar a ele. Ele avaliou e ele teve um feeling. Aí eu até digo uma coisa: os irmãos Fittipaldi, eles sempre falaram que eles eram construtores por natureza, se tornaram pilotos,
mas o grande DNA deles era a construção. Eu acho que essa inteligência o Emerson teve ao perceber todo um modelo de transição que estava acontecendo, o Colin Chapman, um gênio, mas que ditava as regras dentro da Lotus. O Emerson pontuou a questão da saída dele, por ter se decepcionado com a forma como ele conduziu a segunda metade do campeonato de 73. A Tyrrell, que tinha na liderança de Jack Stewart o principal esteio para ela ter sido tão vitoriosa, e 3 títulos, não com o carro Tyrrell, mas os 3 títulos do Stewart foi sobre a batuta do Ken Tyrrell. E, aliás, o papel do Jack Stewart no campeonato de 74 também é muito pouco explorado e comentado. Você falou que eu escrevi 2 colunas a respeito do George Scheckter. Uma é Fora Scheckter, que foi a primeira fase da carreira dele, e uma segunda que foi Fica Scheckter, que é exatamente essa mudança de 73 para 74. George Scheckter foi correr na Tyrrell por orientação do Jack Stewart, que identificou que ele era um talento, que ele só precisava ser lapidado. E uma das coisas que o Jack Stewart teve de primordial é que ele foi o coach do George Scheckter ao longo da temporada de 74. É por isso que a gente percebe claramente uma mudança de postura, uma mudança de comportamento e um refino na pilotagem do Scheckter ao longo do ano. Eu arrisco dizer que alguns pilotos tiveram uma grande oportunidade de ser campeão em 74. Isso, na minha opinião, enaltece ainda mais a conquista do Emerson. Tá? Se o Scheckter tivesse tido a orientação do Stewart, tipo, na segunda metade de 73, ele teria entrado em 74 já no primeiro GP muito competitivo. Se a gente pega corrida a corrida, o Scheckter ele deslancha como piloto a partir dos 2/3 finais do campeonato. Um piloto que também teve uma oportunidade de ser campeão em 74 e não foi naquele ano foi o Lauda. O Lauda chegou na Ferrari, já era um talento muito, muito grande. Isso, inclusive, o olho clínico de Enzo Ferrari teve um peso na contratação do Lauda. Regazzoni indicou, mas o comentador ele disse: o cara é bom, vamos contratar. Isso, para mim, mostra o quanto Emerson precisou ser astuto, inteligente e elevar o nível da pilotagem, não a uma pilotagem bruta, uma pilotagem acrobática, como alguns pilotos faziam naquela época, mas o refino dele em aproveitar o máximo que o carro podia entregar dentro das condições que ele encontrava em cada pista, e isso significava, como o João até já falou, muitas vezes pensar assim, nossa, eu vou aqui pontuar. O máximo que esse carro vai atingir é um terceiro, é um quarto, é um quinto lugar, mas olhar o todo do campeonato. Isso, a gente até fala, né? O campeonato de 72 é muito enaltecido, e claro, não é por menos, é o primeiro, mas o campeonato de 74 do Emerson foi a vitória da inteligência e da astúcia sobre aquela transição toda que aconteceu. A Ferrari passou por transição, a Tyrrell passou por transição, a Brabham passou por transição, a própria Lotus ela passa por uma transição, ela oscila, não é? Colin Chapman aposta num modelo de carro que precisaria ter um piloto da envergadura do Emerson para dar certo. O Peterson e o Jack Hicks eram 2 grandes pilotos, mas o estilo de pilotagem, o estilo de condução desses dois eram muito mais para carros que já deveriam nascer vencedores, e não eles terem o refino de acertar e apontar para os engenheiros o que o carro precisava. Então, é um campeonato, a meu ver, que marca um fim do ciclo dos anos 60, e a Fórmula 1 definitivamente entra nos anos 70, e a partir daí ela vai ter
uma condução nos anos seguintes, muito marcante a partir do ano de 74, tá? E volto a dizer para vocês, hein? Eu fico muito envaidecido e emocionado quando eu pego um vídeo da época, assisto e penso assim, putz, eu tinha meus 74, no início de 74, eu tinha 11 anos de idade. Encerrei o campeonato com 12 anos de idade e acompanhei. Você já está numa idade que você consegue compreender o Sim, que está sim, sim. acontecendo. Eu comecei a me empenhar e estudar mais a respeito do assunto, comprando livros, colecionando revistas, para ler e compreender as coisas e chegar no estágio de hoje. Daqui a um pouco eu vou compartilhar aqui com vocês das memorabilhas que eu tenho daquela época que Então, vale a pena fazer isso agora, Mário. Vamos mostrar aqui, eu coloco você em ah, destaque. vamos lá, já que eu falei em Ó, estudar, já, eu você já está em vou trazer destaque aqui. a primeira memorabilha daquele ano, que é o anuário do nosso querido amigo Chico Santos. E para quem Ele não começou. assistiu a entrevista do Francisco Santos, vale muito a pena. Contou muita história, as histórias dos anuários. A Motores 74 ele também fala sobre isso, que foi um anuário que marcou muito ele também, a carreira dele enquanto jornalista. Só, Vale a não, pena. só a, curiosidade, era fácil encontrar esse material? Você morava em Recife, né? Já era fácil encontrar esse. eu morava em Recife. João, isso não era fácil. Não era. A vantagem que eu tive é que eu acho que em Recife não tinham 50 torcedores tão aficionados como eu naquela época. Então, existia em Recife uma livraria chamada Livro 7, lá na rua 7 de Setembro. E essa livraria era uma das maiores livrarias do Nordeste. Então, aliás, o primeiro livro que eu encontrei nessa livraria foi um manual de pilotagem do Jack Stewart. O Jack Stewart, naquela época, Stirling Moss e Piero Taruffi, um piloto dos anos 50, eles escreveram livros sobre boa condução de motoristas. E o Jack Stewart escreveu um livro sobre pilotar Fórmula 1. Não está fácil para eu pegar aqui, numa próxima oportunidade eu trago e mostro aqui para os amigos. Mas ele escreveu um livro sobre regras e formas de um bom motorista se conduzir, ele, o Stirling Moss e o Pierre Taruffi, em épocas diferentes. Aí não era tão fácil, mas eu comecei a ser conhecido lá na Livro 7 como o garotinho que adorava carros. Eu entrava lá, não só livros sobre Fórmula 1, mas também livros sobre mecânicas de carro. A segunda memorabilia que eu tenho aqui e eu guardo com um carinho enorme é o livro do Emerson. Esse aqui, em particular, essa edição, o carinho é enorme porque em 2019, num bate-papo com o Emerson, ele me deu a honra de autografar esse livro que relata os primeiros anos dele na Europa e a conquista do campeonato de 1972. E essa aqui eu vou dar uma palhinha, mas a gente vai voltar a mostrar ao longo aí do nosso bate-papo. Eu tenho uma réplica na escala 1/18 da McLaren M23 que o Emerson pilotou em 1974. Esse é o modelo, tá? Com o famoso número 5 pintado em preto, que o Emerson em 1974. Aliás, esse modelo aqui, gente, é bacana, que tirando aqui algumas peças, a gente consegue ver o raio-x do carro. Olha como um carro de Fórmula 1, ele era frágil e, assim, precário. Minimalista. É, Olha só, imagina só, esse motor Cosworth, ele só era preso por 4 parafusos no fundo do chassi, que estava aqui às costas do piloto. Aqui tem o tanque de combustível. Imagina um carro desse batendo numa barreira de pneu.
E era num bólido desse que os pilotos da época, destemidos, eles pilotavam para atingir velocidades que, do ponto de vista, às vezes, em linha reta, semelhante aos carros de hoje. A grande diferença dos carros atuais, e a gente sabe a questão aerodinâmica, da pressão aerodinâmica é a velocidade em curva. Mas do ponto de vista de velocidade de ponta, esses carros já ofereciam coisas próximas ao que a gente tem hoje em dia. Em E, circuitos, né, nada seguros também, né? Também tinha é, circuito desse correr em Nürburgring, Nordschleife, então tinha muito circuitinho lá, bem perigoso, então bater no carro dele. Eu acho que até dos motivos que o Kravitz também corria com a cabeça era até saber se ele forçasse, ele poderia sofrer um acidente, se machucar e acabar o campeonato. sim, Também tinha isso. Também tinha o- essa parte da cabeça do Emerson. Se eu sofrer um acidente, eu posso me machucar. Em 73 ele se machucou, né? Ele sofreu um acidente em Zandvoort que ele se machucou, quebrou o tornozelo. Então a gente sabia que se ele sofresse, precisasse da pista, forçasse muito sofrer esse acidente e se machucasse, o campeonato ia para o brejo. Mas era também uma tem esse época, lado. né? Era uma época, a gente não vai explorar tanto esse aspecto hoje, mas o pessoal iniciava o ano numa expectativa que entre 15% a 20% dos pilotos que estavam iniciando poderiam não terminar a competição do campeonato mundial, né? Você citou dois pilotos que, infelizmente, perderam a vida ao longo de 74, e também eu recordo em Nürburgring, o Mike Raioloup, Mike de Bike, sofreu um Sim. acidente. Ele corria com o terceiro McLaren, porque a gente, é até uma coisa legal, né? Em 74, as equipes não tinham as regras do regulamento tão rígidas que proibiam três carros. E a McLaren, para cumprir o contrato que ela tinha com a Yardley, porque aí vocês já pontuaram bem que a chegada do Emerson trouxe a Texaco e a Marlboro. E a McLaren teve que lidar com o fato que ela tinha um contrato vigente com a Yardley. A solução na época foi o quê? Não, temos a equipe A, que corre com o patrocínio Texaco Marlboro. E temos a equipe B, exatamente igual, correndo de Yardley. Tanto que eu me lembro que na Quatro Rodas, quando Quatro Rodas muito tempo estava disponível o acervo, né? O Emerson falava muito da equipe Marlboro, ele não falava nem equipe McLaren, equipe Marlboro Texaco. Ele falava muito assim, era bem interessante. É, Pode falar, Mário. não, eu ia comentar que esse é um outro aspecto que você está lembrando, João, que está trazendo, que está me fazendo lembrar, que a Fórmula 1 em 74 sofre exatamente um impacto muito grande do mundo publicitário, é onde as verbas começam a entrar, e aí os pilotos, as equipes falavam mais das marcas, tipo a equipe Marlboro, a equipe Elf, Elf, para é, Elf John Play Tyrrell, Special. John Play Special. e John Play Special, Lotus. E aí o pessoal estava enaltecendo, né? Foi quando também se descobriu o poder da Fórmula 1 na questão publicitária. É uma herança que vem dos anos 70 e que 74 trouxe isso ainda de uma forma muito mais forte. O que eu gosto de perceber na questão de contextualizar essa temporada é que com a aposentadoria do Stewart, não se apontou naturalmente o Emerson como um sucessor, campeão sucessor nessa pós-aposentadoria do Jack. Até porque o Emerson era visto como um cara que venceu em 72, tendo o melhor carro, e enfrentando um Jack Stewart que estava combalido pela úlcera. Então, não houve um apontamento. Então, o que se tinha nesse começo de temporada de 74, por tudo que foi formado, era a questão de quem será o campeão agora, que Stewart se aposentou. E não um apontamento natural para o Emerson. O Emerson precisou fazer por merecer. E tudo isso, toda essa construção que a gente está vendo aqui, foi exatamente nesse sentido. Eu vou colocar aqui a foto do carro dele, que é justamente para a gente ver o quanto o Emerson precisou se esforçar para conquistar o título,
Porque assim, Mário, você mostrou a tua miniatura. A gente já percebe logo de cara coisas diferentes nesse carro que está na foto. Esse carro da foto já é do final da temporada, em que a McLaren, que começou o ano, era muito diferente da McLaren que terminou o ano. Algumas mudanças eram muito visíveis, como a tomada de ar, por exemplo, que o desenho é completamente diferente. Essa tomada de ar, inclusive, foi a que foi usada em 75 e naquelas primeiras provas de 76, antes de mudar a regra, que não podia mais ter tomada de ar acima do Santo Antônio. Durante a temporada, eles mudaram a suspensão, eles foram, por exemplo, muito mal em Mônaco. Mônaco, o carro não rendeu nada, e a partir da Inglaterra eles tiveram uma nova suspensão que tratava muito melhor as pistas, principalmente as pistas mais onduladas, e mudanças como, por exemplo, a asa traseira. Dá para a gente ver que o suporte da asa traseira ele é praticamente reto, e isso fazia com que o fluxo aerodinâmico por baixo da asa ficava mais eficiente. E o cara que descobriu, que desenhou esse pylon, né, esse suporte da asa traseira reto dessa forma, foi um cara chamado John Barnard, que era projetista auxiliar do Gordon Kopuk, que era o projetista da McLaren M23. Era um carro que já tinha nascido muito bem em 73, o Peter Hevson já tinha conquistado vitória com o carro, o Danny Hulme também. Era um projeto novo, era um chassi novo na Fórmula 1, e o Emerson olhou para o lado e viu e falou assim, olha, vamos nesse carro aí, não só pelo entusiasmo da Lotus, mas como também olhar esse carro e perceber que ele tinha um potencial. Ele estava saindo de um carro que era e é icônico da Fórmula 1. Quando a gente pensa nos principais carros da história da Fórmula 1, Lotus 72 entra na jogada. E veja só que curioso, né? Quando a gente pensa em Lotus 72, a gente já pensa logo na John Player, e muito provavelmente com ele pilotando, não com o Ronnie Peterson ou com o Jack Hicks, ou seja lá quem for. Então ele criou ali uma associação muito poderosa, e de repente ele estava se desvencilhando daquilo. E o Emerson também disse, isso está nos cortes que a gente está publicando aqui, esforço extra do nosso querido amigo João Carlos Viana aqui. Eu fiz uma pergunta que, assim, eu até me incomodei de nunca ninguém ter feito essa pergunta para o Emerson, porque ele pilotou Lotus 72 e McLaren M23, dois dos carros mais icônicos da história da Fórmula 1. Pilotou um logo depois do outro. Ele é o único ser da Terra, o melhor ser desse planeta todo, a dizer sobre a diferença entre os dois carros. E está lá no corte. Convido a todos aí que não viram ainda no nosso canal, youtube.com/GPTotal, clica lá em vídeos, tem os nossos cortes. O Emerson explica a diferença entre os dois carros, e uma das diferenças muito interessantes que ele destacou da M23 é que era um carro que precisava ser bastante trabalhado no setup. Era preciso fazer bastante regulagem, você tentar extrair o fino do carro para ter o melhor ajuste e ter a competitividade, uma competitividade que já vinha muito mais natural na Lotus 72, que o Emerson chama de puro sangue. É um projeto superdotado. Esse adjetivo eu estou colocando à mesa. Mas, enfim, era um grande projeto, o McLaren M23, um projeto super longevo. Foi só se aposentado em 78, o último piloto a entrar numa McLaren M23 para correr um grande prêmio de Fórmula 1 chama-se Nelson Piquet. Era o último chassi M23 construído, estava lá com a BS Fabrication, que era uma equipe que recebia os McLaren de segunda mão, e um carro vencedor, na mão do Emerson em 74 e do Hunt em 76, que muito provavelmente poderia ter sido do Emerson em 76, se ele não tivesse embarcado no projeto da equipe Fittipaldi. Então, a questão dele também ter que fazer esse esforço extra de trabalhar junto à equipe, ao Gordon Kopuk, ao John Barnard e ao Ted Mayer, que era o diretor da equipe, e a cada fim de semana pegar o carro e fazer um setup muito bem elaborado, tentar extrair o máximo daquele carro, coisa que vinha muito mais rápido na Lotus 72, isso também foi um diferencial do Emerson, que desenvolveu esse carro. Ele fez com que esse carro
ganhasse os pontos que fosse possível, os pódios que fossem possível e as vitórias que fossem possível. Porque o Emerson conquista as vitórias no Brasil, conquista no Canadá e também da Bélgica, que para mim foi uma corrida sensacional, espetacular, um baita de um duelo contra o Niki Lauda. E a gente Lucas, vê isso, é um carro muito diferente terminando a temporada em relação ao que começou. Isso também Lucas, foi um diferencial do Emerson. Lucas, só um te essa alução, acho que vou até te envolver aqui também. E outra coisa que a gente não falou, quando o Emerson vai para a McLaren, muita gente no Brasil criticou ele. Eu ia até perguntar para o Salu se ele lembra das críticas que o Emerson recebeu, porque vai para uma equipe que nunca foi campeã, foi pelo dinheiro. Então, assim, o Emerson foi muito criticado pela McLaren. Não foi uma transição tão simples assim, inclusive para quem vinha de fora. Eu até perguntar para o Salu se ele lembra essa. Sim, eu lembro, mas não era num volume como a gente vê hoje com os de mídias sociais. Havia, Sim. por parte da mídia especializada, o pessoal já tinha no Emerson, aqui no Brasil, um respeito muito grande à carreira dele. Então, era muito aquela coisa do pessoal sentar e perguntar: Emerson, por que essa decisão? Então, haviam críticas, mas as críticas elas partiam muito mais dos leigos no assunto, da imprensa, eu vou usar a expressão, a imprensa mais generalista, mas quando a gente ia para quem era mais especializado no tema, eles tinham muito aquele aspecto de Emerson, por que isso? Ou seja, a pergunta tinha uma certa reverência. Anos depois, quando eu comecei a ter acesso a materiais de fora do Brasil, a imprensa inglesa também teve uma postura semelhante. É claro que a gente tem que dar aí um desconto, porque a McLaren, sendo inglesa, eles não iam criticar uma equipe Claro. inglesa de forma tão assintosa. Mas olha, Lucas, o que você falou aí, eu vou fazer um breve comentário. O Lotus 72, historicamente, é considerado o carro mais vencedor da história da Fórmula 1 no aspecto de ter sido um carro que correu de 1970 até 1975, 6 temporadas, 6 temporadas. ganhou 2 vezes o campeonato de Fórmula 1. E o McLaren M23 é o segundo carro mais bem sucedido da história da Fórmula 1, por ter corrido de 1973 a 1978. Também, no caso, 6 temporadas e 2 campeonatos. No caso do Lotus 72, o Emerson chegou na Lotus e pegou o bonde andando, não é? Ele chegou no ano que o carro foi lançado, o Lotus 72, e foi campeão. No caso do McLaren M23, os 2 campeonatos, e todos os historiadores, e eu me coloco nesse rol, acredita os 2 títulos do M23 ao Emerson. Porque o próprio James Hunt sempre reverenciou o Emerson, sempre agradeceu o Emerson, dizendo: ganhei o campeonato no carro que você, Emerson, acertou para mim. Porque você falou muito do aspecto do acerto do carro, o McLaren M23. Ele exigia muito mais sensibilidade, muito mais inteligência mecânica, muito mais entendimento do funcionamento de uma máquina. E o Emerson, nesse quesito, era um dos pilotos mais completos daquela época. Quando a gente olha, inclusive, a carreira dele até 1976, eu nem hoje, não é passado já tanto tempo, não faço mais nem tanta crítica ao projeto Copersucar. Na época, a gente ficou muito chateado, que ele podia ter sido tetracampeão de Fórmula 1 fácil, com os atributos que ele tinha como piloto. E o que aconteceu até 1977, 78, se ele tivesse ficado numa McLaren, ou até de repente ter mudado para uma Ferrari, ou até retornado para a Lotus, ele teria feito muito bacana. Mas hoje não é o. A gente está mais aqui para falar de 74,
E você mostrou a foto, e aí o modelo que eu tenho aqui, até dando essa palhinha para os nossos amigos, você vê, é o modelo do início do ano de 74. É onde a gente percebe a diferença, principalmente que você mostrou, Lucas, da tomada de ar e da configuração do aerofólio traseiro. E foi fundamental a presença de um piloto como Emerson para que essas modificações elas acontecessem visando o progresso do carro na pista, coisa que poucos pilotos naquela época tinham essa sensibilidade, essa possibilidade. Jack Stewart era um piloto também desse calibre, mas em 1974, puxando aqui de memória, eu não lembro de nenhum piloto que tivesse tão bem preparado do ponto de vista técnico para entregar essa sensibilidade de acerto e refinamento de um carro ao longo do ano, como o Emerson teve aquele ano. É um campeonato super merecido, o campeonato que o Emerson teve, e a gente ressalta que não foi um ano fácil. Apesar de toda a transição que houve, o campeonato foi muito disputado. Já foi dito aqui, o João pontuou bem, que foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que dois pilotos foram para o último GP empatados em pontos. Emerson seria favorecido pelo critério do desempate, mas nunca antes na história da Fórmula 1 houve um campeonato em que dois pilotos chegaram na última corrida com a mesma pontuação. Lucas, Isso só mostra como o campeonato foi equilibrado e muito disputado. você está mostrando a Danny Hulme, esse aí é campeão da Argentina, né? Foi a primeira corrida Essa do foto é da ano. Argentina. Foi a última vitória do Danny Hulme na Fórmula 1. Ele foi muito importante para a McLaren, quando o Bruce McLaren morreu em 70, a McLaren continuar, ele, o Ted Mayer, toda aquela Tara Alexander também. E essa corrida também teve um fato bem pitoresco, né? Que o Emerson falou que foi um dos maiores erros da carreira dele, que ele, na primeira corrida com a McLaren, ele desligou o carro sem querer. E perdeu muito tempo, nem pontuou. Mas teve esse fato pitoresco, que o Emerson, sem querer, não conhecia tanto os comandos do carro, desligou o carro e acabou, abandonou, chegou até a sair do carro e depois percebeu o erro e continuou. E a gente está falando da Argentina, essa corrida foi amplamente dominada pelo Carlos Reutemann, né, que tinha um Brabham todo branco, e foi uma corrida bem dolorosa, né? O Carlos Reutemann ele não tinha muita sorte correndo em casa, né? Ele liderou a corrida todinha, ele acabou tendo um abandono bem no finalzinho. Eu não sei se acho que ele não abandonou, acho que ele só Ele verificar abandonou. ele abandonou. O carro dele ficou sem gasolina. Isso, exatamente porque a tomada de ar soltou e aumentou o consumo do combustível. Isso, exatamente. E o Reutemann esperou um pouquinho para conseguir sua primeira vitória, mas Que foi na África do Sul. Essa foto já é de Kyalami, que foi a terceira etapa. Vale colocar esse carro, que já era a BT-44, esse design é do Gordon Murray, e é um carro que, em determinadas pistas, se provou muito rápido, muito competitivo, mas foi um carro que não mostrou competitividade por todos os circuitos. Ele ainda não era um carro que mostrava essa versatilidade em todas as condições de pista. Tinha fim de semana que o Reutemann ia lá e ia muito bem, e outros fins de semana que a Brabham estava bem fora da disputa pelas primeiras posições. Essa foi a realidade da Brabham em 74, que terminou com uma grata surpresa para a gente, porque ao fim da temporada o José Carlos Patti já era o outro piloto da Brabham, a Brabham ficando com os dois Carlos, aquela configuração que passou a acontecer de maneira permanente em 75 e depois em 76.
Basta dizer que o Reutemann, ele venceu o mesmo de corridas que o Emerson. Ele venceu 3 corridas, mesmo número de vitórias do Emerson. Né? E a gente já falou do Patti, né? Basta lembrar que também recente, ontem, dia 5, dia 7, ele faria esse Vivo Força, ele está fazendo 80 anos. Né? A gente lembrar uma grande lenda do nosso automobilismo. E ele começou com o Surtees, né? Esse cara, ele meio que levando nas costas o carro da Surtees. Essa foto é Interlagos. Belíssimo carro. Não, os carros eram belos, todos são muito bonitos. Essa foto tá linda. E depois ele foi para uma equipe particular da Brabham, e no final, na última terça, ele foi para a equipe oficial da Brabham, se companheiro de equipe do Carlos Reutemann. Grande piloto, teria feito 80 anos nessa semana, dia 6. Eu arrisco não vou arriscar, também não é um palpite, eu vou dar uma opinião. Eu, pelo tudo que eu estudei de Fórmula 1, pela inteligência que eu já comentei aqui do Emerson, se o Emerson pegasse esse carro em 74, ele teria acertado o carro e teria sido campeão com esse carro. Eu sei que não é como a gente não está aqui hoje para debater sobre isso. Mas o que faltou à Brabham em 74 era um piloto do calibre do Emerson para entender esse carro e fazer o refino de acerto. Esse carro também era um carro no nível do M23, do ponto de vista de carro difícil de acerto. E, com todo respeito a Carlos Reutemann, ele não era um piloto para esse tipo de desafio. E aí o Patti, sim, era. A gente vê o que acontece com esse carro em 75, ele dá um bom passo para frente, o Patti já trazia com ele um refino maior de acerto de carro, não no nível de Emerson, mas com uma bagagem muito boa, mas o Patti chegou se juntou à equipe praticamente no fim do ano. Eu confesso uma coisa a vocês aqui. Eu sou muito apaixonado por esse carro, principalmente na configuração e pintura de 75. Mas vamos Que é voltar da aqui e falar do Martini Emerson Racing. 74. E o Patti, ele completou a dobradinha, né? Foi segundo colocado antes. Então era um piloto que talvez começa. Na verdade, a Brabham, você vê que é um carro todo branco, então em muitos anos que a belezura aí. Olha aí. Falando tanto de memorabilia, está aqui o Patti na única vitória que ele conquistou, mas de uma forma marcante, né? Que foi aqui no Brasil, em dobradinha com Emerson, em 75. E eu digo a vocês, esse carro, essa pintura, eu sou fã apaixonado. Aí só falando um pouquinho da Brabham, né? O carro é todo branco, e tanto que a Brabham começou com pilotos pagantes, né? Tinha o Richard Roberts, que não deu em nada, depois o glorioso Rick Van Opel, que seria uma espécie de Lance Stroll da década de 70, e aí só no final que ele, não, vamos pegar um piloto de verdade para ficar lá do Carlos Reutemann, aí o Bernie Eccleston contratou o José Carlos Patti. Tenho aqui uma foto que também ilustra bem a temporada de 74, o ressurgimento da Ferrari, né, que a gente já trouxe aqui, trouxe 2 pilotos da BRM, que é o Regazzoni e o Lauda, estavam lá, e esse carro que era 312 B3, para mim o carro da temporada. Tinha um pouquinho mais de potência por contar com o motor Ferrari 12, um chassi bem acertado. Um dos acertos da Ferrari foi a de realmente concentrar todo o trabalho de engenharia no Mauro Forghieri, porque a Ferrari estava um pouco dispersa entre 72 e 73, não sabia muito bem o que fazer, chassis sendo construídos em mais de um lugar, e para 74 o departamento de Endurance foi encerrado, a Ferrari não foi mais para as Endurances, tanto que 73 foi o último ano da Ferrari tentando ganhar Le Mans, até o ressurgimento da Ferrari recentemente já na categoria Hypercar, nesses 2 últimos anos das 24 horas de Le Mans,
e todo o poder de fogo concentrado no campeonato de Fórmula 1 e nestes dois pilotos, Niki Lauda e o Clay Regazzoni. Com o detalhe de que o Lauda era o primeiro ano dele com uma equipe competitiva, ele vinha de uma carreira de piloto pagante na Marte e da BRM, e só começou a ganhar dinheiro mesmo na Ferrari, e um Regazzoni que já era da casa, já tinha sido piloto da Ferrari, já tinha vencido corrida pela Ferrari, Monza 70, que é aquele fim de semana que o Joachim Rindt morre, o Clay Regazzoni vence a corrida, então ele já era um piloto muito querido, o retorno dele da Ferrari foi muito celebrado, apesar dele ser suíço, ele é sangue italiano, não tem jeito, até pelo sobrenome dele, mas o que chama atenção é a velocidade do Lauda logo de cara, até porque ele, em 74, estabeleceria o recorde de 9 poles na temporada, que é um negócio que só o Ayrton Senna, em 88, com a famosa McLaren MP44, quebraria. Vocês também acham que a Ferrari foi o carro do ano? Com certeza. Para mim, a Ferrari, ela, como você falou, Lucas, ela saiu um pouquinho da Endurance. O Luca de Montezemolo assumiu a equipe também, é bom bem falar isso. Muito jovem, cria da Fiat, mas muito jovem. Tinha, se não me engano, tinha a mesma idade do Niki Lauda. Então, ele chegou assim, revolucionando, mas tendo que conviver com as idiosincrasias do Enzo Ferrari, que era um cara muito difícil. E o Niki Lauda, por mais que, lógico, hoje é fácil falar que o Niki Lauda é um gigante da Fórmula 1, do automobilismo. Mas na época ele era um piloto, como você falou, Lucas, era um piloto pagante. Aquela cena do filme Rush, que quem lembra que ele vai aos bancos pedir empréstimo para comprar seu lugar nas equipes, era real. Aquilo ali, ele pagava as equipes, né? Pagava a BRM, pagou a Ele marca. tinha um seguro de vida, ele vendeu o seguro de vida dele para o banco como um empréstimo. Então, até conta-se que ele estava, um pouquinho onde ele ia assinar com a Ferrari, ele estava assim, desesperado, porque as dívidas que ele tinha eram enormes, por causa desse sonho de estar correndo na Fórmula 1. Então, o Niki Lauda foi meio que uma grandíssima aposta que a Ferrari fez, e o Enzo acertou em cheio. É tanto que muita gente esperava que esse rapaz que está aí na foto, o Clay Regazzoni, fosse o piloto número 1 fácil na Ferrari. E acabou que, na prática, o Niki Lauda foi o piloto principal da Ferrari, lógico. Era um piloto ainda, como você falou, Lucas, primeiro ano numa grande equipe. Ele mesmo falou no final do ano que eu ainda não estou maduro o suficiente para ser campeão do mundo. Né? Ele falou isso na véspera do Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Niki, ele venceu logo na sua quarta corrida pela Ferrari, no Grande Prêmio de Jarama, uma corrida até que também choveu. Então foi um ano muito interessante para a Ferrari, mas que talvez tenha matado um pouquinho o ano da Ferrari foi a confiabilidade. A Ferrari teve muitos problemas de confiabilidade, principalmente quando começou a dominar. Tivemos situações como o Grande Prêmio da Inglaterra, que foi clássico, né? O Niki Lauda, se ele vencesse aquela corrida, o campeonato seria outro no final, né? E Monza também, eles podiam ter feito a dobradinha, não chegou nenhum carro. Então, o que quebrou um pouquinho a Ferrari foi justamente a confiabilidade, já tinha um melhor carro. E o Regazzoni, que era considerado um piloto assim, muito agressivo, até o próprio Emerson fala no nosso Scott que não gostava muito de disputar com o Clay Regazzoni, que não era confiável, que era um piloto muito agressivo. E ele pautou o campeonato também pela regularidade. É tanto que ele chegou na última corrida empatado com o Emerson com apenas uma vitória. Ele só venceu uma vez, só na minha pescadinha, na Alemanha. Nürburgring. Foi Nürburgring. Isso. Só em Nürburgring. Ele então, só assim, venceu porque Lauda abandonou. ainda tem Bateu com o isso. Scheckter. O Lauda bateu isso, bateu e abandonou. Exatamente. Então, o Regazzoni ele foi muito regular o campeonato inteiro, tanto que chegou a decisão empatado com o Emerson. É um pouco do que a gente está acompanhando esse ano, por enquanto, né? Por enquanto. Porque tem um desequilíbrio gigante entre a quantidade de vitórias que o Verstappen obteve com relação ao Norris. Mas o Norris ainda tem até condição de virar isso aí, até nesse placar. Mas sim, João. E isso acaba. Eu vou sempre retomar
um pouco essa tecla. Isso acaba enaltecendo a conquista do Emerson. Olha só, a Sim, gente fala a Ferrari tinha um melhor carro, melhor pacote, um aspecto que pesa na Ferrari, ainda existia uma certa desorganização na fábrica, e naquela época isso era um fator primordial para essa questão da confiabilidade. Muitas vezes um carro quebrava porque uma determinada peça foi montada, esqueceu de colocar isso. Bom, precisa fazer uma reposição daquilo e não está pronto. Tem até, abrindo um parêntese super rápido, a situação emblemática que foi a perda do título de Jim Clark em 62 por conta de uma arruela de motor de 50 centavos, que o mecânico esqueceu de montar e colocar no motor e o óleo vazou ao longo da corrida. Isso ainda tinha um reflexo daquela chamada desorganização Ferrari. Luca de Montezemolo chegou muito jovem, acredito, eu estou puxando de memória, então os amigos aí podem pesquisar e nos comentários aqui do nosso vídeo coloquem a informação correta. Mas, salvo engano, ele tinha 23 anos de idade em 1974. Então, ele chega sem uma maturidade para compreender uma complexidade de gerir uma equipe como a Ferrari e, ao mesmo tempo, ter uma dimensão de enxergar desde o início da temporada que Lauda ia ter uma crescente ao longo do ano e que deveriam ter sido feitas apostas nele e não em Regazzoni. A coisa ficou um pouco dividida. Regazzoni tem o mérito, mas quando a gente também olha, e a gente já está há muitos anos de distância, Regazzoni em 74, 75 e 76 entregou muito pouco do que se esperava dele dentro de uma Ferrari. Lauda conquista um campeonato, perde outro por um acidente, né, de 76, mas se a gente pegar a quantidade de vitórias, pole é até covardia, né? Porque só em 74 foram 9. Então, o Lauda, ele de fato representava um futuro que, se tivesse sido visto no início, o resultado de 74 teria sido diferente. Mas isso, a meu ver, enaltece o que o Emerson fez. O Emerson ele tava enxergando todo esse pacote de situações, sabia que a Ferrari tinha um bom carro, que a McLaren precisava de um desenvolvimento e que ele era a pessoa certa para fazer isso. E aí a gente chega num campeonato super equilibrado, bem disputado, e uhum. que acaba marcando, né? A gente já comentou, mas vale o reforço, acaba marcando uma transição dos anos 60, finalmente, para os anos 70, e a partir daí a Fórmula 1 vai numa vertente de evolução. Outro assunto que eu quero trazer aqui é deste carro e deste piloto e do número que ele está usando. Isso porque a gente sabe, o número 1 sempre foi reservado aos campeões das temporadas e o Rony nunca foi campeão mundial. Mas com a aposentadoria do Stewart e pela conquista de construtores da Lotus em 73, apesar de não ter conquistado o título de pilotos ficou com o Stewart que aposentou, a Lotus acabou herdando o número 1, e como o Rony passou a ser o primeiro piloto, ele ficou usando esse número. Vocês acreditam que isso aí é uma espécie de justiça com o Rony, que era um piloto extraordinário e que acabou nunca sendo campeão mundial? Eu enxergo nisso, sabe? Faz assim, olha, é um piloto que nunca foi campeão, mas ele mereceu usar o número 1 em 74, ganhou 3 corridas de maneira sensacional, conseguiu levar a Lotus da maneira que a Lotus podia, porque afinal de contas teve essa questão do modelo 76 que não deu nada certo, e quando a Lotus voltou para o 72, voltou a ser uma equipe competitiva, eles conseguiram fazer uma atualização do carro que ainda fez com que o Rony vencesse mais 3 corridas. Claro que isso era tarde em termos de disputa para o título mundial, porque tanto o Emerson quanto o Clay
foram muito consistentes nos pontos que eles conquistaram, mas, de qualquer forma, quando a gente olha o desempenho do Peterson durante 74 e o desempenho do Ickx, que era um piloto super bem reputado e não fez nada em 74, a não ser naquela corrida extracampeonato lá de Brands Hatch, na chuva que ele ganhou, na temporada regular o Jack Ickx não fez nada, e o Rony foi lá e ganhou 3 corridas e provou que ainda era um grande velocista, um grande piloto. Vamos falar um pouquinho da Lotus de 74. Só pontuar duas coisas. A primeira, essa foto é em Dijon. Dijon, que ele Eu ganhou. não sei se Isso. em Dijon. É uma coisa interessante é que tudo que aconteceu nos anos 70, quando eu bato o olho, a minha memória funciona ainda muito bem. O segundo ponto, eu concordo contigo. Para nós que somos mais torcedores de raiz, aquele pessoal mais purista, o Ronnie Peterson ele representa um estilo de pilotagem espetacular. E aí, isso faz, como você mencionou, Lucas, faz uma justiça ele ter corrido com o número 1 ao longo de toda uma temporada. Agora, quando a gente também vai para o nosso lado de historiador, comentarista e de estudioso, o Rony ele era dado a altos e baixos de uma forma extremamente, eu diria a vocês, consistente. Porque ele, assim, ou ele ganhava ou ele quebrava. Ele dificilmente teria no estilo, e aí eu não critico, era o estilo dele. E sem pilotos como o Ronnie Peterson, a gente também não teria tanta paixão e tanto amor por esse esporte. Mas o Peterson, ele não tinha no modo cerebral dele o modelo do vou administrar pontos para tentar disputar um título. A meu ver, foi um piloto que teve um fim trágico, como a gente sabe, mas a carreira dele acaba sendo marcada muito pelo estilo de fazer coisas espetaculares num espaço de tempo muito curto, mas que encheu os olhos. Eu, como torcedor, e acompanhar na época, e você mesmo pela TV, olhar um carro desse fazendo um drift em 4 rodas, e você olhar assim e dizer, nossa, esse cara fazia essa curva. E ele fazia, era de encher os olhos. Mas ele teve 4 ou 5 exibições fantásticas em 74, e o resto foi o Rony de sempre que forçava o carro mais do que o carro aguentava. Ele tentava extrair do carro algo que o carro não ia entregar e quebrava. E aí a disputa do título, ele foi alijado da disputa do título, acho que faltava ainda 1/3 do campeonato ser disputado, apesar de ter sido piloto com 3 vitórias, e todos os pilotos que foram vencedores, né, em 74 tiveram 3 vitórias. Ele foi quinto colocado no campeonato de 74, mas voltando um pouquinho a 73, a gente falou um pouquinho de licença poética, que o Emerson, ele já falou, tem até um corte aqui também no GP Total, falando que ele saiu da Lotus por carro de Monza 73, né, que ele teve a ordem de equipe, que o Colin não cumpriu, o Rony também ficou na dele e venceu a corrida. Em 74, a terceira vitória do Rony foi em Monza, com o Emerson colado, só com o Emerson de McLaren. É bem interessante também. Mas aí que não ia ter placa, aí que não ia ter inversão de piloto, aí definitivamente não ia ter. De jeito nenhum. É legal a gente destacar aqui, porque quando a gente fala em uma temporada bacana e a gente pensa em atributos de uma temporada, e a gente já debateu muito sobre isso, né? Quais atributos seriam importantes para a gente destacar a temporada ser legal ou não, ser positiva, ser memorável. Eu queria destacar aqui o calendário, porque era um calendário de 15 provas, agora a gente tem 72, né, na temporada 2024, 72 ou 78, eu não sei exatamente o número, agora eu estou confuso, porque tem que encontrar sprint também, né, acho que com o sprint vai para 117, enfim, eram 15 provas, começava na América do Sul, isso era uma
grande tradição também. Grande Prêmio da Argentina, isso ainda em janeiro, o Grande Prêmio da Argentina disputado dia 13 de janeiro, 2 semanas depois, a corrida em Interlagos. E aí teve aquela corrida extra que inaugurou o Autódromo de Brasília. Aí a terceira corrida, eu acho que é importante a gente falar, até pode né? falar, né? Vamos falar um pouquinho, assim, super rápido. A Argentina, aquela vitória do Danny Hulme, né? O Reutemann perdendo por causa de falta de gasolina lá no finzinho. A vitória do Emerson em Interlagos, depois de uma passão que ele deu, uma manobra, infelizmente, coisa que não se tem registro, mas que foi um passão em cima do Ronnie Peterson para que ele ganhasse a liderança e permanecesse na liderança até que a corrida fosse interrompida, porque aconteceu ali a chuva na 32ª de 40 voltas, mas enfim, que fez com que o Emerson fosse o vencedor. E depois a terceira corrida em Kyalami, África do Sul, já no mês de março, passava praticamente aí o fevereiro inteiro sem atividades de Fórmula 1. João, você ia falar alguma coisa? Eu acabei te interrompendo? Isso, ia falar sobre o Grande Prêmio do Brasil, né, que foi muito importante. Logo na segunda corrida, o Emerson vencer, né, a gente estava falando aqui que havia as críticas, e o Emerson vence na segunda corrida e derrotando justamente a Lotus, que era a equipe que ele estava vindo, que muita gente considerava, sabe, que foi um erro de sair da Lotus, então ele vence derrotando uma Lotus, né, do Ronnie Peterson, né, que foi na chuva, a corrida terminou na chuva, né, não é só hoje que a chuva interrompe a corrida não, né, também em 74, lógico, em diferentes circunstâncias, tá, pessoal? Mas em diferentes circunstâncias não teve interromper, o Emerson venceu, o Clay Regazzoni com um cara que não gostou muito, porque ele criticou muito a corrida ter sido interrompida. Eu ia comentar isso para complementar o que você está falando. Essa sim sofreu muitas críticas na época. O pessoal disse que só interromperam a prova porque o Emerson era brasileiro. Falou muito isso, né? E já pode falar, já que está falando aqui da África do Sul, o Kyalami, né, desse intervalo de praticamente 1 mês e meio, 2 meses, né, que houve a morte do Peter Hevison, né? Importante falar, e estava aqui, ele era piloto da McLaren em 73, foi para Shadow em 74 e acabou falecendo no teste. Não foi nem no final de semana de corrida, foi no teste em Kyalami e acabou falecendo. O piloto da Shadow, Peter Hevison, piloto bem glamuroso, né? Ele tinha parentesco da família Revlon, né? Que é aquela marca de cosméticos. Ele tem um parentesco da família, namorava mulheres lindíssimas, Miss Universo e tudo mais. E ele veio falecer nas vésperas do Grande Prêmio da África do Sul, com a vitória do Reutemann, a primeira vitória do Reutemann na Fórmula 1. Aí uma vitória bem... Assim, pode falar, Mário. É importante salientar que, pelo menos aqui no Brasil, mesmo o pessoal que era leigo já tinha diminuído bastante a questão das críticas ao Emerson, porque quando o pessoal foi para a África do Sul, teve o mês de fevereiro sem GPs oficiais, né? Mas teve a corrida de Brasília. E aí, em 3 corridas, eram 3 vitórias da McLaren. A corrida do Emerson, ele ganhou em Brasília, claro, não contou para o campeonato, mas mostrou para o mundo da Fórmula 1 e para várias pessoas que o Emerson tinha feito, de fato, uma escolha muito correta, muito sensata. Aí, claro, vocês ainda vão falar um pouco aí de algumas corridas para frente. Tem a África do Sul, o Reutemann ganha, mas eu acho que na sequência vem Jarama e Nivelles. Da África do Sul, eu vou pegar o destaque aqui de novo a foto do Reutemann, porque é uma história que eu recentemente fiquei sabendo e eu não conhecia. Vou colocar aqui o carro do Reutemann em destaque, porque a gente consegue perceber ali logo acima do número 7, está lá um logotipo ali da Texaco. E só recentemente eu soube dessa história, mais de 50 anos depois, que o Bernie Eccleston estava jogando ali um carteado com o representante da Texaco, o Mr. Gossens, e ele perdeu
a partida, não sei se era poker, se era bridge, sei lá o que eles estavam jogando, mas apostaram que se o Bernie perdesse, ele teria que fazer publicidade grátis da Texaco nessa corrida da África do Sul. E eis que o Bernie Ecclestone foi obrigado, sim, a colocar o adesivo no carro, e a coisa ganhou uma proporção muito maior, porque o Reutemann acabou vencendo esse grande prêmio de Kyalami, essa terceira etapa. E a gente percebe que esse adesivo não aparece em nenhuma ocasião durante o restante da temporada, nem antes nem depois. Isso aconteceu só na África do Sul, e foi por causa de uma aposta de carteado que o Bernie Ecclestone acabou perdendo. Coisas de uma Fórmula 1 impensável nessa atual 2024. Tem até uma imagem, infelizmente eu não estou com a imagem fácil aqui, do Bernie Ecclestone com um adesivo. A Texaco, então, pode dizer que venceu as 3 primeiras provas de 74. Pois então. Mas voltando a 24, esse negócio de bet nunca é bom, né? Não dá certo não, esse negócio de bet. É bem complicado. Não é bom não, viu? Exatamente. Mas é uma situação interessante, porque aconteceu justamente isso, né? Dá para ver aqui, eu tô fazendo destaque aqui no Zoom, dá para ver bem que era realmente um adesivo da Texaco. Infelizmente não está fácil aqui para eu pegar, mas assim, tem imagem do Bernie colando. Era um adesivo que ele colocou em cima do carro ali, e ele teve que pagar a aposta, e a coisa, claro, foi muito melhor para a Texaco, porque o Carlos Reutemann acabou vencendo a corrida. Dando continuidade à temporada, a quarta corrida já volta para a Europa, foi em Jarama, a prova sob chuva, a primeira vitória do Lauda, e que marcou também a estreia da Lotus 76, e veja só que coisa curiosa, né? Por ter sido um grande prêmio com chuva, a Lotus acabou não tendo tanto referencial de quanto o carro era problemático. Afinal de contas, na chuva, a gente perde muito o referencial do que pode ser competitivo no seco e em condições normais. E o carro não mostrou nenhum problema crônico ou coisas que mostrassem que ele era, de fato, um carro mal nascido. E logo em seguida a gente tem o Grande Prêmio da Bélgica, que é em Nivelles, e que tem essa bela imagem do pódio aqui que eu consegui pegar, com o Emerson e o Lauda, os dois grandes protagonistas da corrida, e que disputaram a liderança por mais de 40 voltas, quase 50 voltas, o Lauda perseguindo o Emerson, e a bandeirada, a diferença, se eu não me engano, foi só de 3 décimos de segundo, eles passaram colados um no outro. Uma tremenda de uma prova. A lembrar que Nivelles sediou só uma outra corrida, que foi em 72, e o próprio Emerson venceu também. É um piloto que ficou com 100% de aproveitamento nessa pista belga. E lembrando que o Lauda vinha de vitória, né? O Lauda vinha de vitória. A primeira vitória dele foi em Jarama, né? E o Lauda vinha empolgado, embolado. O Emerson foi lá e encaçapou o nosso querido Nick. E como curiosidade, Nivelles atualmente é um condomínio de prédios residenciais. O autódromo foi derrubado e foi construído lá um condomínio. Olha aí a Lotus 76, é um carro que visivelmente é bem diferente do modelo 72. Você percebe ali uma evolução de design, mas era um carro que tinha tantas soluções mirabolantes que o Colin Chapman errou a receita, errou a mão, e teve que voltar para o modelo 72. Uma coisa que também é só uma curiosidade, é que nesse ano de 74, a Lotus passou a não usar mais pintura dourada no carro. Eles passaram a usar essa cor, que é uma cor chamada biscuit, que é uma cor, literalmente biscoito, que é uma cor que contrastava bem melhor nas câmeras, principalmente câmeras de TV da época, que eram muito mais precárias. Algumas corridas ainda eram transmitidas em algumas localidades em preto e branco. Em 74, no Brasil não, porque o Brasil já tinha tecnologia cores, mas eles tiveram que mudar,
e em 75 a própria McLaren muda aquele vermelho mais escuro para aquele vermelho bem berrante, que era a mudança do Marlboro, que era para também tentar equalizar o vermelho nas precárias câmeras de TV de época. Tanto que existia uma diferença bem grande pelo o que se via na TV e o que se via do carro ao vivo. Isso só foi impulsionado na época do Ron Dennis, aí entrando na era MP4 da McLaren a partir de 81, ali aquele laranja que era super, né, já era quase um laranja mesmo, a cor usada no layout Marlboro da McLaren. Em 74 ainda era aquele vermelho escuro mesmo do pacote de cigarro, era praticamente a mesma coisa, mas que também era um reflexo dos patrocinadores vendo o potencial das transmissões pela televisão, enxergando a Fórmula 1 como um grande veículo propagador dessas marcas de maneira mundial de 15 em 15 dias. Era uma coisa que, como você mesmo disse, Mário, esse era um primeiro ano de 100% anos 70, e a gente via muito isso, e principalmente dessas marcas de cigarro, que viram uma oportunidade ímpar de poderem transmitir as marcas dele para o mundo para o mundo inteiro, de 15 em 15 dias, pela sinal de televisão. É isso aí. Vamos lá, acho que a próxima corrida é Mônaco, né? Mônaco. Vitória do Rony. Mônaco, vitória do Rony. Ele volta para a Loto 72 e vence Mônaco. E vence a corrida de Mônaco, para em seguida a gente ter a corrida da Suécia, onde finalmente o Scheckter vence. E é interessante a questão do Scheckter, porque quando você pega a tabela de pontos de 74, eu já vou pegar uma foto aqui do Scheckter, porque é um carro muito interessante também, a Tyrrell 007, era um carro muito bonito, tá ela aí no detalhe, fazendo a curva carrossel de Nürburgring. O Scheckter é o piloto que mais pontua no meio da temporada. De meio de temporada, ele pontua bastante, ele se torna um piloto super... A questão de ser ensinado pelo Jack Stewart, ter o Jack Stewart como um professor, faz com que ele amadureça muito rápido, a pilotagem dele já seja refinada. Então, para mim, eu tenho... às vezes as pessoas falam assim, poxa, o Scheckter foi campeão em 79, em 79 ele finalmente amadurece. Não, ele amadurece já em 74, ele já é um grande piloto, um piloto para tentar conquistar título mundial em 74. O que aconteceu já era um piloto de ponta, já era um top driver já em 74, ele amadurece muito rápido, ele faz uma tremenda temporada pela Tyrrell, conquista essa vitória, conquistaria mais outra corrida também mais para frente, Inglaterra. Que é a Inglaterra, né? Tem aquele duelo lá, o da fura pneu, um monte de gente fura pneu, disse até que era de detrito do acidente do Hans Stuck com a March, e faz uma tremenda temporada, tá? E o carro, ele usa esse mesmo carro em 75, esse carro já não era tão competitivo. E aí você tem o projeto da P34, famosa, Tyrrell 6 rodas 76, 77 também, só que em 77 ele já sai e vai para a Wolf, e mais uma vez ele mostra que já é um grande piloto, é vice-campeão em 77. Então, a questão de quando olham para o Scheckter em 79, finalmente ele amadureceu e foi campeão, não, isso não, eu não compactuo com esse tipo de, essa linha de pensamento. Para mim, eu já tenho um Scheckter muito amadurecido em 74 e que só não disputou o título com mais propriedade lá no fim, faltou um pouquinho de pontuação para ele, porque o começo da temporada da Tyrrell foi muito complicado, porque eles ainda estavam com o modelo 006, que também já não estava mais competitivo. O Scheckter pegou um modelo que era ainda mais complicado, ele era um carro capcioso na sua condição, porque ele tinha um trecho muito curto, era um carro muito nervoso, e que o Stewart
domava com maestria, mas que fez com que o Scheckter só pudesse realmente pensar em pontos, pódios, vitórias, quando ele teve esse carro, que é o 007 na mão, e acabou faltando um pouquinho ali, aquele comecinho de temporada que o Scheckter não foi bem. Se você pegar a pontuação aqui do George no comecinho do ano, ele abandona na Argentina, ele chega em 13º no Brasil e só em 8º na África do Sul. Aí, a partir disso, ele chega em 5º na Espanha, quando o carro estreia, 3º na Bélgica, 2º em Mônaco, 1º na Suécia. Ou seja, já começa, assim, já tem uma crescente muito grande desse carro, fazendo com que ele foi a dobradinha, né? Ele foi, a Tyrrell sempre andava bem da stop, e eu fui primeiro Scheckter e segundo de Payet, que foi o companheiro de equipe do Scheckter, foi a dobradinha. Aliás, então... eu separei uma foto do Depailler aqui que mostra, assim, é uma foto 100% Depailler, porque era a primeira temporada completa do francês, ele acabou tendo a oportunidade de assumir uma vaga nativa, mas era um cara que andava de lado também, era um cara que era né? vistoso, ele tinha uma condução vistosa, podia não ser uma voltada para um campeonato, para poupar equipamento, mas que enchia os olhos e fazia com que ele fosse um piloto muito bem reputado. Era só o primeiro ano do Depailler na Fórmula 1, mas o pessoal já via que ele era pé pesado e gostava de levar carro no limite. Era um período da Fórmula 1 que permitia essas derrapagens controladas, era uma pilotagem que era muito mais de inspiração do que hoje em dia. Hoje em dia você tem que ter a precisão total, porque é a pilotagem sobre trilhos, mas se você tinha possibilidades de abordagens diferentes da sua tocada para pilotagem. Lembrando também que era uma época que não tinha pit stop, né? Você levava o carro até o fim, pit stop era para você trocar de pneu de chuva para seco, de seco para chuva, ou se ter um furo de pneu, você não tinha pit stops durante o Grande Prêmio. E o Emerson sempre gostou de ser aquele piloto que vai poupando os pneus para que na fase final o carro tá leve, e se você tá com pneus bons, você parte para cima e você enfrenta rivais que podem estar mais combalidos, com um pneu mais gasto, e ele sempre gostou de fazer isso. Em várias entrevistas ele já falou isso também. Então, depois da Suécia, acho que vamos destacar aqui o Grande Prêmio a gente já falou um pouquinho da Grande da Inglaterra, né, Lucas, que foi o Nick Lauda ia vencer, né, e teve o pneu furado. Na Alemanha teve em Nürburgring tem a única vitória do Clay. Só antes, João, só para manter a ordem aqui, depois da Suécia veio o Grande Prêmio da Holanda, com a vitória do Lauda. A França, em Dijon, aquela foto linda que está o Peterson, ele também ganha a corrida, a segunda dele no ano. E a gente vai daí para Brands Hatch com essa vitória do Scheckter. A partir disso, Nürburgring no Nordschleife ainda era aquela pista que tinha até aquele anelzinho sul ali ainda, né? A pista era de 22 quilômetros, era, claro, a pista mais desafiadora da temporada, e com vitória do Regazzoni, acabou sendo a primeira do ano. E a primeira em 4 anos, né? Ele vencia desde a Itália. Primeiro e único, e a primeira em 4 anos. Ele não vencia desde Monza 70. Ele passou 3 anos sem vitória. Ele venceu pela primeira vez no ano e a segunda na carreira. Num hiato de 3 anos entre essas 2 vitórias. E veja que interessante. A essa altura, o campeonato, eu estou com a tabela do campeonato de pontos aqui depois dessa corrida na Alemanha. O Regazzoni, ele estava em primeiro lugar e assumia a liderança com 44 pontos. O Scheckter estava com 41, era o vice-líder, uma arrancada da Tyrrell nesse meio de ano. O Nick Lauda estava com 38 pontos e o Emerson com 37 pontos só na 4ª colocação. Para a gente para realmente dar a ideia do quanto esse campeonato estava equilibrado e o quanto o Emerson sofreu, quanto ele suou, sangue, suor e lágrimas para fazer com que se sagrasse bicampeão. É uma situação muito interessante. Exatamente.
E acho que depois, para continuar aqui na ordem, né? Tem a segunda vitória do Reutemann na Áustria, mas isso aqui essa corrida aqui para o campeonato não fez nenhuma diferença, porque apenas o Regazzoni pontuou em quinto lugar. Foi uma corrida que o Reutemann. Aquela história do Reutemann, né? Em 74. Ou ele vencia dominando, ou ele não fazia muita coisa. Então a Áustria foi uma corrida que ele dominou completamente. Já também tinha uma tendência do Brabham andar muito bem em circuitos rápidos, né? Então, achando o Zeltweg era um circuito velocíssimo, um dos circuitos mais belos que a Fórmula 1 já correu. E ele chegou, venceu novamente, né? Eu vou destacar aqui um integrante do pódio nessa corrida da Áustria. Tem um cara que chegou em terceiro, que é esse cara aí, ó. Terceiro colocado, James Hunt, já mostrando competitividade, já mostrando alguns bons resultados, já em 74, pela equipe Hesketh, que era essa equipe independente e que é mostrada no filme Rush, né, como uma equipe aí um pouco folclórica, porque o Lord Hesketh era chegado em algumas mordomias e em algumas coisas... anormal. Coisas que não muito comuns na Fórmula 1, mesmo na década de 70. Espalhafatosas, né? Eu estou tentando achar um adjetivo aí, indiscretas. Ele inaugurou o que hoje o pessoal chama de aquela área de hospitalidade. Sim. Levando cozinheiro, servindo garçons, caviar, camarão, lagosta, champanhe, andando de helicóptero, chegando e saindo de helicóptero. E fora o James Hunt, né? Que aí aliava-se a isso ao estilo playboy do James Hunt. Já tinha aquela plaquinha, né? Sex Breakfast of the Champions, né? Então, mas Lucas, ele já usava esse patch nessa época. Dá para perceber, eu vou até dar um zoom aqui, ele usava um macacão laranja, o que era um tanto contrastante para a época. Lucas, eu vou botar um adjetivo cearense para você que tá para o Hesketh era meio coisado. Pronto. É bem coisado. Mas veja, a gente pega a temporada de 74, a gente teve muitos coadjuvantes de luxo, sabe? A gente tá falando aí de um James Hunt pela Hesketh. Nessa época, o Graham Hill ainda pilotava, estava com a equipe dele, a Embassy Hill. Estou com uma foto dele aqui, ó, o lendário, já era uma lenda das pistas de muito tempo, uma carreira longeva pra caramba. E o Graham Hill aí com a sua equipe Embassy Hill, primeiro com chassis Lola, fabricado pela Lola Cars. Tá? Marcou ponto na Suécia, chegou sexto. Então, ele faria suas últimas provas já em 75, que foi o último ano, inclusive, de vida dele, porque ao fim do ano 75 tem um acidente aéreo, morre ele, integrantes da equipe, você tem esse fim muito triste para a história do Graham Hill, mas ele estava lá na pista, né? Ele já tinha mais 40 anos e estava lá e batalhando e sendo um desses coadjuvantes de luxo nessa temporada de 1974. Não só a questão aí de ter os grandes pilotos, aí os favoritos, a gente está falando do Scheckter, está falando do Lauda, o Regazzoni, o Emerson, claro, Peterson, mas que você tinha um grid muito interessante, né, com figuras como essa, o James Hunt, como o Graham Hill, isso também é bacana. Depois da Áustria teve o Grande Prêmio da Itália, tinha tudo para ser uma dobradinha da Ferrari, nada deu certo, assim como em Mônaco eles começaram também na frente e quebraram, na Itália quebraram e o Rony foi vencedor, se aproveitou dessas falhas da Ferrari, e aí a gente vai para a decisão na América do Norte, primeiramente o Grande Prêmio do Canadá e depois a decisão nos Estados Unidos. E aí um fato que é bastante interessante é que o Emerson acaba tendo uma vitória decisiva no Canadá. Eu tenho aqui também a foto dele vencendo no Canadá, um troféu bastante chamativo. Tá ele com o Rony no pódio, e
Estava bem frio nesse dia, né? Nesse dia estava bem frio, né? Não, bem frio. Então, como a Fórmula 1 terminava na América do Norte, já era mês de outubro, já estava frio pra caramba. Então, vários dos grandes prêmios mais frios que a Fórmula 1 já disputou foi dessa época de América do Norte. Por exemplo, aquela vitória do Gilles no Canadá em 78, inaugurou, foi a primeira vitória, né, do Gilles na Fórmula 1, foi no Canadá. Tava muito frio, acho que deve ter sido o grande prêmio mais frio do... Então, ele vai pro pódio de casaca, ele vai com sobretudo cobrindo o macacão inteiro. Essa corrida, ela tem um elemento decisivo, que o frio, o pessoal da McLaren, pela primeira vez, Isso que eu ia falar aí. utiliza um sistema de aquecimento de pneus. A Ferrari, inclusive, quando viu o que estava sendo feito, fez um improviso, levando os pneus para dentro dos carros de passeio, ligando o sistema de aquecimento. E apesar de não aparecer aí na foto, o resultado dessa corrida foi interessante, porque o Peterson está aí, mas ele foi terceiro. Quem terminou em segundo foi Regazzoni. Acho que ele está aqui no E aí cantinho, eles aqui, ó. Ele está no cantinho da foto. Ele está no cantinho da foto. O de azul. O de azul. Uhum. Isso. Mas a questão da McLaren, pela primeira vez, utilizar não aparece, um, não. um sistema de cobertura de pneus para aquecer os pneus, deixou todo mundo muito surpreso. E aí o Emerson consegue uma vitória num momento decisivo. E aí a gente volta sempre no aspecto de que a inteligência dele, aliada a uma equipe que estava em ascensão, promoveu um resultado inesperado, mas que foi uma reviravolta muito, muito legal para o desfecho do campeonato. Eu falo interessante sobre essa corrida, né? Que o Niki Lauda chegou a liderar, acho que ele liderou essa prova, mas ele abandonou. Ele rodou, abandonou, e com isso ele saiu da disputa do campeonato. Foi nessa corrida que o Lauda, até então o Lauda estava na briga pelo título, ele abandonou e saiu da contenda. O George Scheckter ainda chegou ao Watson com chances matemáticas, se não me engano, foi a primeira vez que 3 pilotos tinham chances matemáticas de ser campeão na história. Também tem isso. Não, a 68 também tinha. Mas o Scheckter tinha chance, mas era meramente matemática, ele estava com 7 pontos atrás do Emerson e do Regazzoni, então ele tinha que vencer a corrida e torcer que os dois chegassem no máximo em sexto, né? Então foi... Só que o que acontece é que nesse interim, né, entre o Grande Prêmio do Canadá e os Estados Unidos, a Ferrari faz um teste, né? E o Regazzoni acaba batendo o carro e machuca a perna. Então ele vai para a corrida em um Waxley meia boca, ele não vai 100%, né? Ele vai com problemas físicos, inclusive a Ferrari até teve muitos problemas, ele teve que trazer um outro carro da Itália, então a Ferrari teve um intervalo bem atribulado entre os grandes prêmios do Canadá e dos Estados Unidos, que isso também se provou decisivo. E outro fato curioso, que no grande prêmio do Canadá, né, teve algumas estreias de equipes americanas, né, equipe Parnelli. Eu tô com as fotos aqui, vale a pena colocar, porque é a chamada invasão americana. Parnelli Penske também corre lá. A Parnelli vem com o Mario Andretti, tô puxando aqui uma foto que é belíssima do carro. Isso. Já faz uma estreia, era um carro, sim, muito bonito, e que, infelizmente, não, assim, não tivemos uma continuidade, a gente não teve uma continuidade das equipes americanas na Fórmula 1. O projeto deles durou pouco. Se mostrou competitivo no começo até, o Mario Andretti, mas acabou não pontuando, mas... aproveitar a proximidade, as equipes americanas com aquele Parnelli, o Parnelli Jones, que, né, faleceu esse ano, e a equipe da Roger Penske também entrou nessa época aí, nesse momento aí, num campeonato que ia para, como a gente falou, né, ia para sua decisão com 2 pilotos empatados, primeira vez na história da Fórmula 1 com 2 pilotos chegavam empatados, né, esse é o carro do Mark Donohue, o carro do Roger Penske aí, né.
Então, o campeonato. O Watkins Glen também já vinha com aquela sensação de tragédia, né? Que um ano antes o François Savet tinha morrido, né? E a gente bom de falar que um ano depois, durante o Grande Prêmio, o Helmut Koenig, o piloto austríaco, fazia sua segunda corrida, acabou falecendo durante a corrida, na 10ª volta, corria com o carro da Surtees. E eu me lembro que meu pai falava muito essa história, não sei se o Salom vai lembrar, que a cena tão feia, né, que o Helmut Koenig ele foi decapitado. Né, Isso. O carro atravessou o guarda-reio e meu pai falava muito essa história, ficou muito na minha cabeça, que a cena era tão feia que ficou proibida, as imagens não foram para os jornais, para as revistas, não sei se o Salom lembra A, disso. a Quatro Rodas publicou uma foto inclusive destacando assim o corpo sem a cabeça e a cabeça dele um pouco atrás. Destacando que eu digo que assim, veio com a marca. Na revista Quatro Rodas, e eu tenho o exemplar, eu já colecionava na época, essa foto saiu. Claro, eles publicaram em preto e branco, não foi colorida, mas dava para ver nitidamente, gente, assim, o tronco do piloto, os braços, ia faltando a cabeça e a cabeça um pouco para trás. O capacete, no caso, lá Uma, atrás, né? Mas assim, hoje é, você encontra fácil no Google, e- mas assim, eu me lembro, meu pai falava muito essa lenda, né? Que acho que era uma sim, lenda, né? Que era, pô, é. era uma É porque cena tão feia que a divulgação disso era muito. Imagina assim, um fato que, até deixando o depoimento aqui, eu assistia um GP e levava aproximadamente um mês para você receber uma revista especializada Hum. sobre com alguma coisa. Nessa época, eu tenho vários exemplares aqui, eu posso mostrar a vocês. A quatro rodas entre 1972 até 1980, ela muitas vezes ela tinha que fazer um suplemento extra de uma corrida para não ficar duas edições sem a matéria sobre o GP. A própria conquista do Emerson em 72 e 74 saíram em edições especiais, eram encartes que vinham junto com a revista. E aí, assim, essa coisa da divulgação, João, Lucas, também tinha muito a ver com a pouca atenção que outros veículos de mídia davam para a Fórmula 1. E aí, no Nordeste, João, isso ainda era um fator mais acentuado. Porque aqui em São Paulo, o Estadão tinha o Reginaldo Leme, ele trabalhava no Estadão e fazia coberturas na Europa. Então, era um jornal que dava muita atenção à Fórmula 1. E fora isso, os demais, eles muitas vezes reproduziam matéria de outros grandes jornais. Aí, assim, o boca a boca, nesse caso, funcionava também muito como um divulgador. Mas especificamente sobre esse caso, a revista Quatro Rodas, ela publicou uma foto em preto e branco do acidente. eu não- Um acidente lá em Glen, que esse sim, eu nunca, por mais, até nos dias atuais, procurando na internet, que a gente viu em detalhe, foi do François Sever, um ano antes, em 73. Esse não, eu não tenho registro de nenhuma foto, exceto a do carro batendo, né, o carro virado, e também está em preto e branco, mas não mostra o que aconteceu com o Severo. E aí, não, segundo eu acho que eu relato, já vi fotos assim, mais próximas do Severo, mas como ela é preto e branco, você não dá para. Tá bem difícil de visualizar, né? Mas do sim, sim. Helmut Koenig, isso é muito marcante para mim. Meu pai falava muito isso. Ma- Era uma foto tão chocante que ninguém passava. Um negócio bem. E aí ele foi Uhum. decapitado, né? Mas Mas eu voltando acho que é isso quer dizer, voltando aqui ao grande Emerson, que está aí agora na foto em destaque, é, a corrida acabou coroando o ano dele.
ele merecidamente saiu de Glen com uma pontuação e não precisou de critério de desempate de regulamento. Ele fez 3 pontos e se sagrou bicampeão. Essa é a foto, né, do pódio, até a Marlboro, de forma bem precavida, fez o bannerzinho que está ali no ombro dele, o É World um Champion adesivinho ali, é. 1974. O World Champion Foi, 74. foi, foi a primeira vez que um patrocinador preparou de forma antecipada, apostando, é evidente, de que o resultado acontecesse, algo já alusivo para, nas fotos do pódio, sair o piloto campeão, já com um emblema de campeão mundial. Podem pesquisar, que eu já pesquisei a respeito disso e posso dizer a vocês com certeza que foi a primeira vez que um patrocinador teve essa ideia de fazer antes algo alusivo à conquista de um piloto para sair no próprio momento do GP. Aí foi uma corrida que tem um corte, né, falando normalmente dos cortes, né, tem um corte do Emerson falando, né, que foi a corrida que sentiu mais tensão, né, da pressão, que é uma disputa muito próxima. O Emerson e o Regazzoni largaram lado a lado, o Emerson em oitavo, o Rega em nono, né, e na primeira volta o Emerson deu um chega para lá no Regazzoni para se manter à frente. Depois do Regazzoni, como a gente falou aqui, né, ele não estava correndo 100%, a Ferrari não estava bem equilibrada. Depois a Ferrari fez vários pitstops, ele completou a corrida, mas chegou lá atrás, bem longe dos pontos. O Emerson, como o Mário falou várias vezes, ele foi muito inteligente. Ele não tinha carro para vencer. O que ele fez? Ele ficou marcando o Scheckter. O Scheckter, o único cara que podia bater, que podia ser campeão fora o Regazzoni, era o Scheckter. Então ele ficou atrás do Scheckter praticamente a corrida toda. Ao lado tem problemas, o Scheckter também perde rendimento. Lá na frente o Carlos Reutemann tem outro dia né? Vence com grande diferença. O Carlos Paty completa a dobradinha da Brabham no dia do seu aniversário de 30 anos, diga-se de passagem. Tem até aquela lenda, né, que ele teve um sonho com o pai dele, que ele raspou, que era uma seta, né, uma seta amarela. Isso. Ele raspou a seta para no sonho do pai dele, que tem essa história bem na véspera da corrida, e ele chegou em segundo lugar, completou a dobradinha da Brabham, o James Hunt em terceiro, e um minuto atrás... Sem freios. O James Hunt já não tinha freio, já. Tanto que quando acabou a corrida ele parou, foi lá para frente, porque o carro não parava. E o Emerson, um minuto atrás, chegou em quarto lugar, e vitória, campeão. Um fato também que demonstra, né, o quanto o Emerson tinha um conhecimento técnico bem acima da média. Ele marcou Scheckter e ele percebeu que Scheckter estava forçando o carro além do limite pela cor da fumaça que os pneus do carro soltavam nas curvas. Em 1974, o Emerson ele era colunista da revista Quatro Rodas. Então, ele escrevia uma coluna e isso está lá registrado na coluna que ele escreveu, falando, até ele disse, a cor do pneu, a cor da fumaça, indicava para ele que o Scheckter não tinha carro para vencer, ele estava andando acima do limite e ele disse, eu vou ficar aqui, vou ficar na minha, seguindo ele, porque aqui eu já sou bicampeão. E fez uma corrida de cabeça, super tranquilo. Depois que passou a tensão da disputa dele com o Regazzoni, ele conseguiu ficar calmo o suficiente para levar o carro até o fim e merecidamente sair de Glen bicampeão mundial de Fórmula 1. Maravilha, gente. E para encerrar aqui essa nossa comemoração, rememoração, lembrança, essa sessão retrô aqui a respeito dos 50 anos da temporada de 74, eu quero terminar o nosso encontro aqui um trechinho do que a gente escreveu 10 anos atrás, quando a gente fez um especial para o Facebook, em que a gente contou corrida a corrida, na época nos 40 anos da conquista de 74. Vou aqui abrir aspas. Emerson foi campeão porque aliou inteligência, racionalidade, precisão, consistência e rapidez sempre nos momentos certos. Em uma McLaren muito bem estruturada, certamente a melhor escolha ao sair da Lotus.
piloto e equipe souberam trabalhar com excelência em uma temporada tão equilibrada e diversa, uma das mais intensas da história da Fórmula 1. Um título acontecido agora exatos 50 anos e que provou que o Emerson Fittipaldi era um piloto completo, não era apenas um campeão, mas sim um grande campeão. Tá? E com essas considerações a gente encerra aqui esse encontro. Para quem gostou, claro, deixa o like, não deixe de conferir os nossos cortes, as nossas entrevistas. A gente está trazendo sempre material bacana aqui, semana a semana, seja nos nossos encontros aqui, noites de segundas-feiras, hoje, excepcionalmente, terça, e também nos nossos cortes especiais. Sempre fique aqui junto da nossa programação, sempre vai ser um prazer ter vocês aqui. Tá? E a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho, a gente já está com mais de 400 assinantes. A cada assinante que a gente conquista, a gente fica mais feliz. Os likes que também estão chegando, a gente tem um crescimento aí orgânico, a gente não está fazendo impulsionamento nem nada, a gente vai crescendo naturalmente à medida que a gente vai conquistando aí mais e mais entusiastas do automobilismo que gostam das nossas pautas, do nosso conteúdo. É isso aí, gente. Esse é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.